Lucas capítulo 18, vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, pela sua imensa graça e misericórdia, quem são os homens para ensinarem as questões espirituais que dizem respeito ao Senhor e ao relacionamento com o Senhor? Todos nós falhamos nesses aspectos, todos nós somos tão pequenos em relação ao exercício espiritual da oração. Mas que nessa noite, por meio do Teu Espírito, Senhor, traga ânimo aos meus irmãos, fortaleça cada um de nós, para nós de fato observarmos essa prática de forma mais regular, de forma mais intensa nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nós temos o véu do templo rasgado de alto a baixo, temos livre acesso à sua presença, mas quão negligente nós somos nesse aspecto, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, abre cada um desses corações aqui presentes, abre a mente de cada um aqui, Senhor, para que eles entendam a necessidade de nós termos comunhão constante diante de Ti, e quanto isso é importante, ainda mais quando dizemos respeito aos tempos do fim. Pai, tem misericórdia de nós e nos fortalece, para que nós possamos continuar nos Teus caminhos e ser cada vez mais diligentes na nossa prática da oração, que é fundamental para o nosso crescimento na vida cristã. É o que eu te peço nessa noite, pelo poder que é em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês bem conhecem essa parábola, eu acredito que nós já tivemos mensagens aqui sobre ela, só que o apóstolo Paulo mesmo diz às suas igrejas, quando ele tratava das mesmas doutrinas, com às vezes palavras diferentes ou formas diferentes, ele dizia a respeito que eles deveriam falar das mesmas coisas para eles, porque era segurança para eles. Sem dúvida nenhuma, a prática da oração, o tema da oração, sem dúvida nenhuma é segurança para cada um de vocês. É uma das áreas onde nós temos mais vergonha de falar, é a área da oração, é a vida de oração. E essa parábola aqui, ela vai realmente nos ensinar alguns aspectos em relação a isso. É uma parábola muito importante, num tempo onde a prática da oração tem sido severamente negligenciada. Nós temos o dever de orar e nós não oramos. Onde a maioria das pessoas não gasta mais tempo em orar com a oração. Onde as pessoas não têm tempo para orar. Onde as pessoas não aceitam uma resposta demorada da parte de Deus. Ou onde as pessoas não acreditam mais que Deus responde a orações. E onde as pessoas não têm mais força para orar. Num tempo como esse, que nós temos vivido, num tempo onde essas características, elas são marcantes no meio do povo de Deus, essa parábola vem realmente para nos ensinar. E os objetivos centrais dessa parábola, o que Jesus quer com essa parábola ao contar ela? Ele vai ensinar aqui sobre o dever de orar, ele vai ensinar sobre nunca desanimar de orar, ele vai dizer aqui que
somente orando nós iremos perseverar em tempos difíceis. E por último, ele vai nos ensinar que Deus responde orações perseverantes. Mas antes de contar essa parábola, e essa parábola principalmente foi dita para os seus discípulos, que eram cristãos, que estavam caminhando com Deus, que tinham como discipulador e instrutor máximo Jesus Cristo, o Messias, e eles seriam os próximos líderes da igreja cristã, eles seriam responsáveis por divulgar o evangelho por todo o mundo. Jesus então vai ensinar através dessa parábola para esses discípulos. Mas antes de nós entrarmos nessa parábola, é importante nós entendermos o porquê que Jesus contou essa parábola. Por que essa parábola está exatamente no capítulo 18 de Lucas? Sabemos que o Evangelho segundo Lucas foi escrito por Lucas, e esse Evangelho ele tem uma introdução muito interessante. Quando Lucas ele fala aqui no capítulo 1, ele fala o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo que, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plenas certezas das verdades em que foste instruído. Essa introdução do Evangelho de Lucas, ela marca a maneira como o Evangelho de Lucas foi composto. Lucas fez uma organização dos fatos a respeito de Jesus, e ele fez essa organização por meio de testemunhas oculares. O que seria uma testemunha ocular? Seriam testemunhas que visualizaram Jesus, que estiveram de fato com Jesus, que viram Jesus presencialmente. O Evangelho de Lucas, então, Lucas, depois de fazer uma investigação acurada, ou seja, uma investigação profunda, uma investigação precisa, compõe o Evangelho de Lucas. Então é óbvio que os fatos aqui estão muito bem determinados, conforme aquilo que foi dito a Lucas por pessoas que presenciaram, tiveram próximos de Jesus. Por que você está dizendo isso? Para nós entendermos o porquê que a parábola está no capítulo 18. Antes do capítulo 18, nós temos o capítulo 17, e precisamente do verso 20 até o verso 37, que foi o texto que eu abri o culto, ele é um momento onde Jesus está tratando dos tempos do fim, dos dias que antecederiam a sua vinda, e o que ele revela do verso 20 até o verso 37? Ele diz, no verso 20 ao verso 37, que o mundo vai estar despreocupado com a realidade espiritual, que é isso, vai estar do verso 26 até o verso 30, ele vai falar que Jesus vai voltar e vai ser como nos dias de Noé, ou nos dias de Ló, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam pelos seus projetos, traçavam seus ideais e sonhos e iam caminhando na vida, não estavam preocupadas com qualquer questão que diz respeito ao dilúvio, porque se ele fala dias de Noé, ele viveu num tempo onde ele estava construindo um barco, porque Deus deu uma ordem para ele, que ele construísse a arca, porque a terra seria devastada por um juízo de Deus, o juízo de Deus viria, que seria o dilúvio, e as águas tomariam toda a terra, e somente quem estivesse dentro desse barco sobreviveria. Mas as pessoas desprezavam totalmente Noé, elas não estavam nem aí com as palavras de Noé. A Bíblia diz que elas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, curtiam a vida, viviam como se não viesse um dilúvio, até que de repente, num estalar de dedos, começou a chover, e aquelas pessoas foram pegas de surpresa, e o dilúvio matou todas elas, salvo Noé e sua família. Da mesma maneira aconteceu com Ló. Ló estava vivendo em Sodoma. Sodoma e Gomorra, Deus havia dito que não suportava mais os pecados daquela cidade.
e aquela cidade, Sodoma e Gomorra, seriam consumidas com fogo e enxofre que desceria do céu. Mas eles também não deram importância às palavras de Deus, não davam importância aos mandamentos de Deus, então eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E Jesus, quando ele fala da sua vinda, tem muitas parábolas até que tratam da vinda de Jesus. Primeiro que ele fala é que ninguém vai estar esperando quando ele voltar. Então nós temos absoluta certeza de uma coisa: tanto eu como cada um de vocês que estão aqui e os que vão ouvir essa mensagem vão ser pegos de surpresa na vinda de Jesus. Você não vai adivinhar quando ele vai voltar. Ele vai voltar num tempo que você não vai estar esperando. Isso já está certo. Se eu não preciso de profecia, a própria Bíblia já me revela isso em todas as parábolas e em todos os discursos de Jesus que tratam sobre a sua vinda. E Jesus está falando aqui que vai acontecer assim: comiam, bebiam, casavam e se davam-se em casamento. E muitas pessoas estão hoje dessa maneira. Nós temos sinais claros e evidentes de Jesus falando da sua vinda, dos tempos que viriam antes, de alguns acontecimentos que aconteceriam antes de Jesus voltar. Mas as pessoas vivem hoje como se não existisse a Bíblia, como se não existisse um dia onde tudo isso vai terminar, como se não existisse todo aquele alerta de Jesus a respeito da sua vinda. E sabe o que é interessante? O próprio Jesus fala: quando eu voltar vai acontecer da mesma maneira como nos dias de Noé e nos dias de Ló. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo a vida como se não houvesse princípios espirituais para serem seguidos, como se não houvesse Deus, como se não houvessem leis e regras. O que eu já começo a mensagem dizendo para você? Toma muito cuidado quando você estiver se tornando indiferente com relação às questões espirituais. Quando a palavra de Deus não for mais o meio pelo qual você toma suas decisões, como a vontade de Deus revelada na sua palavra não for mais o meio principal e único pelo qual você toma suas decisões. Porque nesse momento, você está se tornando como estas pessoas aqui. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E Jesus vai voltar exatamente no momento onde você não espera. Aí já não tem mais vida espiritual, já não tem mais leitura bíblica, já não tem mais nada. A vida, ela é ditada pelos interesses egoístas e pela lógica do mundo dentro do seu coração. Você toma as decisões segundo a sua própria ótica, o que é melhor para você, não se importando mais com o que a palavra de Deus diz. Além disso, além da vida, dos dias que vão anteceder a vinda de Jesus, serem um momento onde o mundo vai estar despreocupado com a realidade espiritual, que é o que nós estamos vivendo atualmente, que vai pegar as pessoas de surpresa e despreparados, vai ser algo repentino. A vinda de Jesus também revela que vai ser um momento onde vai custar perder a nossa vida. O verso 33 fala isso, que quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Esse versículo, ele diz respeito a um período de intensa perseguição. O período, então, antes da vinda de Jesus, vai ser também um período marcado por muita perseguição, que aqueles que de fato serem os servos de Jesus vão estar dispostos a perder a sua vida, e quando eles entenderem e estiverem dispostos a perder a sua vida, aí que eles vão se salvar. Eles vão perder a vida pelo reino, vão perder a vida pela palavra de Deus. E o tempo da volta de Jesus também vai ser marcado pela responsabilidade individual. O verso 34 até o verso 33, Jesus aqui fala de duas mulheres juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. Dois no campo, um sendo tomado e outro deixado. Dois numa cama, um sendo tomado e outro deixado. Ou seja, não basta ser casado com um cristão para estar no céu. Os dois precisam ter vida espiritual, precisam ter compromisso com Deus.
Não basta trabalhar com um crente, fazer parte da família de um crente, ou estar dentro de uma igreja para ir para o céu e para ser levado por Cristo nesses momentos. Precisa ter vida espiritual, responsabilidade individual. Dentro desse contexto aqui, que eu te disse, essas são as últimas palavras de Jesus antes dele contar essa parábola. Depois dele falar essas coisas, aí vem Lucas 18:1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que isso significa? A parábola está totalmente ligada aos tempos do fim. Jesus então quer nos ensinar aqui com Lucas capítulo 18, que nós devemos perseverar em oração enquanto Ele não vem. Enquanto Ele não chegar, a nossa vida deve ser marcada por uma vida de oração. E essa é a maneira como nós devemos nos preparar para os dias da sua vinda. Então ele diz aqui, disse-lhes Jesus, vamos entrar então na parábola, verso 1, deixa sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 18, verso 1 diz, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Uma parábola, o que era uma parábola na época de Jesus e por que Jesus usava parábola? Parábola geralmente era uma pequena narrativa que Jesus usava de situações cotidianas, do dia a dia, para transmitir uma lição. Jesus ensinava por meio de parábolas porque ele desejava que o povo entendesse o que ele gostaria de ensinar. As parábolas tinham essa intenção. Muitas vezes Jesus conta as parábolas para algumas pessoas entenderem e outras não entenderem, porque a parábola era direcionada com propósitos específicos. Mas na maioria das vezes, a parábola quer ensinar o povo de Deus com situações cotidianas. E aí ele usa muitas vezes situações do campo, situações do dia a dia das pessoas para ensinar. E o que Jesus gostaria de ensinar nessa ocasião? A introdução da parábola já diz. É uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Primeira coisa que nós precisamos aprender com essa parábola, ele diz sobre o dever de orar sempre. Primeira coisa que você precisa entender, a oração não é algo que Deus deixou para você fazer do jeito que você quiser e quando você quiser e no tempo que você quiser. A oração não é algo que você faz quando você está disposto ou quando você está só num momento de dificuldade. Pelo contrário, a Bíblia deixa muito claro para nós que a oração é um dever. Dever é uma obrigação, é uma necessidade de todo e qualquer cristão. Uma característica inseparável dos cristãos é que eles oram. Não existe a possibilidade, biblicamente falando, de ser um cristão e não ter vida de oração. Não existe essa possibilidade. Se eu sou um cristão, automaticamente eu entendo um dever para mim. Oração é um dever. Eu devo orar se eu gosto ou não, se eu estou em tempos bons ou ruins, se eu estou disposto ou não, oração é um dever. Todos os dias eu devo ter essa prática na minha vida. O povo cristão, então, deve sempre orar, falar com Deus, transmitir as suas necessidades para Deus. E é importante essa parábola, como eu disse na introdução, porque Jesus fala aqui sobre o dever de orar, num momento onde a oração deixou de ser o meio pelo qual o cristão toma suas decisões. Os cristãos hoje tomam suas decisões pelos livros, pela internet, pelo que eles podem consultar. Eles tomam as suas decisões por meio da igreja, dos remédios e de todas as outras coisas, mas não tomam mais a sua decisão de acordo com o que Deus fala por meio da oração. O último lugar a ser consultado hoje em dia é o lugar de oração. É um momento onde a pessoa dobra os seus joelhos e fala com Deus. Esse é o último lugar. E aliás, nem está havendo esse lugar, porque as pessoas não estão indo para esse lugar mais. Não está havendo mais esta prática entre os cristãos. As vigílias são os momentos onde você vê a menor frequência de pessoas na igreja. As reuniões de orações são os momentos onde você vê, a reunião de oração é o momento onde a igreja deve se reúne para orar coletivamente, por alvos individuais e por alvos coletivos.
é uma das reuniões de menor frequência. Se a vigília e a oração, que são os momentos dedicados para oração, coletivamente é onde existe a menor frequência de pessoas, isso nos revela algo. O povo de Deus está enfrentando sérios problemas com a vida de oração. Quando o próprio Jesus nos diz que esta parábola foi contada sobre os cristãos, para que os cristãos entendam sobre o dever de orar sempre. Ele não coloca sobre a faculdade de orar, que aí poderia ser algo quando você escolhesse. Se eu quiser hoje eu oro ou não. Não. Sobre o dever de orar. Independente se eu gosto ou não, se eu quero ou não, eu preciso orar. Você não come a hora que você quer, porque todos os dias o seu corpo pede para você comer, e você tem que comer, e você vai comer. Da mesma maneira, vai beber água. Você não escolhe a hora que você quer beber água, todo dia você precisa de água, o seu organismo pede. É uma obrigação sua, beber água e comer. Senão você não vai conseguir ficar hidratado, vai morrer desidratado, ou vai morrer de anemia com fome. Nós precisamos entender isso para a prática da oração também. Não tem como um cristão sobreviver em tempos difíceis, e presta atenção, Jesus, antes de contar essa parábola, falou exatamente disso. Ele falou, olha, antes de eu vir, serão dias difíceis, e por serem dias difíceis, eu devo ensinar algo para vocês, vocês devem sempre orar, exatamente por serem dias difíceis. Ou seja, se nós não orarmos, nós não conseguiremos enfrentar esses dias. E ele diz sobre o dever de orar sempre. O que ele quer dizer com sempre? Em todo tempo, em todas as circunstâncias, constantemente, persistentemente. Não existe momento adequado para orar. Jesus coloca aqui que essa parábola está sendo contada sobre o dever que o cristão que tem de sempre orar. Não existem épocas de oração, mas sim uma vida inteira. 1 Tessalonicenses 5,17, o próprio apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. O que ele quer dizer com orar sem cessar? Ou seja, estejam sempre orando. Cristãos, vocês são marcados por homens e mulheres que estão sempre orando, sempre diante de Deus, orando, marcando as suas vidas com oração. E ele diz que essa parábola vem para ensinar o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que é nunca esmorecer aqui? É não desanimar, não estar esgotado, não estar exausto. O povo cristão não devia nunca parar de orar, nunca desanimar de orar, nunca desistir de orar, independente das circunstâncias. Mesmo que a oração não traga a resposta no momento que você deseja, mesmo que a oração não transmita aquilo que você deseja, o nosso dever é nunca esmorecer, nunca desanimar. Em tempos de doença, em tempos de saúde, oramos, porque nós não podemos desanimar de orar e nem desistir de orar. Em tempos de abundância e de escassez, oramos, porque nós não podemos deixar de orar e nem desanimar da oração. Em tempos onde Deus responde a nossa oração ou não responde a nossa oração, nós devemos orar, porque nós não podemos parar de orar. Essa é a ideia que Jesus tem com o texto de Lucas capítulo 18. Colossenses capítulo 4, 2, Paulo diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. 1 Pedro capítulo 4, verso 7 diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Por que nós devemos orar sempre e não desanimar? Por que ele está dizendo isso nesse contexto? Como eu disse a vocês, se nós olharmos no contexto anterior, como serão os tempos que precederão, que virão antes da vinda de Jesus? Você não tem sentido que está mais difícil de orar? Você não tem sentido uma dificuldade maior para orar nos últimos tempos? Pois bem, isso não é uma realidade só com você. Todos os cristãos vão sentir, à medida que se aproxima o dia da vinda de Cristo, e independentemente quanto esse dia seja, nós sabemos de uma coisa, o tempo está passando, sabemos que Jesus vai voltar no futuro, não sabemos quando, mas a cada dia que passa, o dia se aproxima, independentemente da visão escatológica que você tenha, o dia está se aproximando, por quê? O tempo está indo, nós estamos avançando,
Então quer dizer, se nós estamos avançando, a vinda de Jesus está se aproximando. Ou seja, isso é certeza, a cada dia que passa, vai ser cada vez mais difícil se estar de pé e viver uma vida de oração. É por isso que Jesus está ensinando isso. É por isso que Ele está falando para você não desanimar de orar, porque vai ser muito difícil orar. Não é à toa que o próprio Jesus aqui em Lucas, no final dessa parábola, no Lucas 18:8 diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Ele está fazendo um alerta para os cristãos, para os discípulos dele, falando: olha, quando eu voltar, da segunda vez, quando eu vier buscar a igreja, será que eu vou achar fé na terra? Será que eu vou achar ainda cristãos fortes, robustos? É por isso que ele está falando para nós essas palavras. É por isso que ele contou essa parábola. Exatamente para te ensinar o seguinte: olha, a cada dia que passa, vai ser mais difícil orar, mas entenda, você não pode desanimar de orar. Você não pode desistir de orar. Você não pode em nenhum momento deixar de orar. Porque isso é fundamental para a sua existência cristã. Para que você continue de pé diante de Deus. Quando Jesus conta esse contexto aqui de Mateus 26:30, ele conta de um contexto onde muitas pessoas vão desanimar. Vai remeter um tempo onde todos vão estar buscando os seus próprios interesses, em detrimento dos interesses do reino. Jesus aqui está alertando o seu povo de uma dura realidade futura, e que a vida de oração vai ser fundamental para enfrentarmos esses dias. Jesus então agora vai contar a respeito de uma batalha. De um lado um juiz poderoso e de outro lado uma pobre viúva impotente, para ensinar que nós devemos orar constantemente e nunca desistir de dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Entenda isso, meu irmão. Uma das coisas, eu tenho hoje praticamente 20 anos de vida cristã, não é muito. Mas já é 20 anos, e esses 20 anos foram suficientes para eu testemunhar centenas de pessoas desistindo da vida cristã. Não é à toa que quando você olha para a palavra de Deus, Deus está fazendo constantes alertas, você precisa entender isso. Nós muitas vezes hoje estamos fiados numa confiança de que nós vamos conseguir até o fim e leva a vida sem princípio, e vai deixando a vida de oração, e vai deixando a vida de leitura, como se não existisse regra na vida cristã. E nós não estamos percebendo o nosso coração se endurecendo cada vez mais. A minha maior tristeza, dentro desses 20 anos de vida cristã, foram ver amigos meus abandonando a fé, e a primeira coisa que eu vi eles abandonarem foi a vida de oração. Isso você precisa entender, porque se você não é um homem ou uma mulher hoje de oração, e você negligencia a vida de oração, você pode ser a próxima vítima dessa estatística. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui diz respeito a uma realidade de vida ou morte. Ou você estará do lado daqueles que vão perseverar em oração e vão enfrentar esses dias com Deus, ou você estará do lado daqueles que não vão conseguir enfrentar esses dias. Não tem como aqui, não tem como estar no meio, não tem como dar um jeitinho, ou vive desta maneira, ou não há a possibilidade de viver de outra maneira. O que Jesus está ensinando é sério, Ele está falando: olha, os dias de Noé e os dias de Ló, vocês não estão entendendo. As pessoas começaram a escolher a sua vida. Eu vou fazer isso porque é melhor isso para a minha vida financeira. Porque eu quero viver uma outra realidade. Eu quero viver essa experiência. Porque eu estou meio cansado desse casamento monogâmico, eu preciso ter uma outra experiência fora. Estou cansado de ser solteiro dentro da igreja, eu preciso arrumar alguém aí fora. É o que eu mais vi ocorrer dentro da vida cristã. E vou te falar, esses amigos meus que eu vi abandonarem a fé cristã, estavam comigo inclusive nos vales, tá? Eram pessoas que oravam 2, 3 horas, a fio, de verdade. Não é qualquer pessoa que eu estou falando, não. Isso é para mostrar para vocês. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus dentre as cartas, é a carta que mais contém
palavras exortativas. E o exemplo que Deus dá na carta aos Hebreus é do povo de Israel, que viu todas as pragas do Egito, que viu maná caiu do céu, que viu codorniz, que viu água brotar da rocha, que viu a roupa não desgastar, que viu o mar vermelho abrir, que viu tudo isso, mas que são usados dentro do Novo Testamento como um povo que desistiu, como um povo que apostatou da fé. Eles tinham um conhecimento de Deus, tinham um conhecimento da realidade espiritual, mas deixaram a Deus. Por que será que Deus deixou esse exemplo para nós na Bíblia? Porque nós não somos suscetíveis a isso. Entenda esta realidade. Ou nós vivemos dessa maneira, ou nós estamos fadados a entrar na estatística dos casavam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E o dilúvio veio. E o fogo do céu desceu sobre Sodoma e Gomorra. Verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Juiz aqui é uma posição de justiça, uma possibilidade de esperança. Toda vez que você fala de juiz, você pensa numa figura que existe para trazer justiça, uma figura que está vinculada a leis, que respeita as leis. Juiz, quando eu falo para você juiz, o que você vai pensar? Você vai falar, aquele que julga a causa segundo a lei do país, da região, onde ele é um juiz. Essa é a figura que vem na nossa mente. Mas a Bíblia traz um juiz aqui um pouco peculiar, ele é um juiz diferente. Esse juiz, a Bíblia diz que ele não temia a Deus e não respeitava ninguém, não respeitava homem algum. Não temia a Deus significa que era um juiz que não estava preocupado com a sua eternidade, ou qualquer julgamento da parte de Deus. Esse juiz aqui provavelmente diz respeito a um juiz que tinha suas sentenças descompromissadas, sem qualquer parâmetro de justiça, manchadas de corrupção. Provavelmente faz referência à época onde existiam juízes que viviam debaixo de corrupção. Eles davam as suas sentenças mediante suborno. Quando a Bíblia diz aqui, não temia a Deus, nem respeitava o homem, ele não respeitava seus superiores, não respeitava as leis, enfim, ele se considerava um Deus. Entretanto, um Deus injusto, que age segundo os seus próprios interesses, insensível aos problemas das pessoas, e desprezava as pessoas que precisavam dos seus julgamentos. Essa é a figura de um juiz aqui, não teme a Deus e nem teme aos homens. O que isso significa? É um juiz provavelmente corrupto, que quando ele ia julgar uma causa, ele dependia de suborno. Você quer que eu julgue a tua causa? Então me passa aí 50 mil reais. Na época, 50 mil, me dá 50 mil reais, eu julgo a tua causa. Ou então ele pensava assim, olha, se isso vai me privilegiar, eu julgo a tua causa. Esse é o juiz da história. Ou seja, esse juiz aqui, ele não tem compromisso com nada e nem com ninguém. É a pior figura que pode existir, pior exemplo que pode ser dado dentro de uma parábola. Juiz é alguém de autoridade, alguém que a sua caneta importa em absolver ou condenar. E esse juiz aqui não está nem aí com nada. Ele não respeita a lei, não respeita tribunal, não respeita nada. Quando você vai para o direito hoje, para o poder judiciário, os juízes, eles têm uma série de limites dentro da sua atuação. Um juiz está limitado à lei, ele tem que julgar segundo a Constituição, segundo o Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, ele tem uma série de limitações e leis pelas quais ele deve respeitar. E essas questões são os parâmetros do seu julgamento. Mas esse juiz aqui não. Primeiro que ele não estava nem aí com Deus, e também não respeitava homem nenhum. O que isso significa? Não estava preocupado com nada. Um juiz atual, ele tem juiz corregedor, que vem até para ver se o que esse juiz está fazendo está certo. Os juízes, na nossa realidade, ele tem limites, mas esse juiz não tinha limite nenhum. Verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. É interessante aqui porque Jesus usa uma figura de autoridade, de poder de um lado,
imponente, que não respeita nada e ninguém, e do outro lado ele usa uma das figuras mais fracas que poderia existir na época. As viúvas eram pessoas que elas viviam de ajuda dos outros, elas eram desprezadas, não contavam com qualquer tipo de garantia na sociedade, eram pessoas oprimidas. Naquela época não havia INSS para a pessoa receber uma pensão por morte ou algo do tipo. Elas ficavam em uma situação tão miserável que frequentemente elas eram vendidas como escravas para quitarem as suas dívidas. Pra você ter uma ideia, a viúva naquela época, se ela era casada, óbvio que ela já foi casada, uma viúva, quando o seu marido falecia, se ela escolhesse voltar para a família do seu marido, ela era colocada quase numa condição de servil, de uma empregada ali deles, não tinha qualquer privilégio, mesmo tendo sido casada com o filho daquela família. Uma viúva, quando o seu marido falecia, ela não tinha mais direito sobre a propriedade do seu marido. Ou seja, eram pessoas que ficavam realmente desprezadas, eram pessoas totalmente à parte na sociedade. E como eu disse, elas chegavam a um ponto máximo de serem vendidas como escravas para quitarem as dívidas, porque elas ficavam totalmente desamparadas. Essa figura se parece muito como nós, seres fracos, frágeis, incapazes, que necessitam da graça e do favor constante de Deus para conseguirem fazer qualquer coisa nessa terra. E a Bíblia diz que essa viúva vinha ter com esse juiz e pedia para que ele julgasse a sua causa contra o seu adversário. A única arma que essa mulher tinha, a única, era o seu clamor, saía da boca dela, a única. E o interessante é que ela não estava em nenhum momento preocupada com quem era o juiz. Se o juiz, se ele temia Deus ou não temia os homens, independente de quem era aquele juiz, independente daquele juiz desprezava as pessoas, não respeitava Deus, não respeitava nada nem ninguém, aquela viúva continuava e clamava pela justiça. O contexto da parábola, quando nós lemos, nós percebemos que o clamor daquela viúva era constante. Constantemente ela estava pedindo a ajuda de Deus. E o pedido dela era: julga a minha causa contra o meu adversário. Não era somente um pedido, ela especificava o seu pedido, ela mostrava o que ela desejava para aquele juiz. Ela tinha uma causa. Não sabemos o que é essa causa, mas com certeza diz respeito a algo muito importante na vida daquela viúva, porque ela estava constantemente diante daquele juiz pedindo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o verso 4 diz: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Fazia muito tempo que ela insistia no mesmo pedido, e mesmo diante dessas situações, o juiz não a julgava. Muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos quando nós esperamos que eles o sejam. A marca dessa viúva, ela ia constantemente diante daquele juiz, mas aquele juiz não estava julgando a causa dela. Mas mesmo com essa questão do juiz não julgar a causa dela, ela não parava de clamar. Ela estava constantemente diante daquele juiz. E muitas vezes é assim. Deus muitas vezes não vai responder as nossas orações no tempo que desejamos, ou da maneira como nós queremos, ou na circunstância que nós queremos. Existem muitas vezes lições que Deus quer nos ensinar por não responder as nossas orações. A própria oração envolve disciplina, envolve moldar o nosso caráter. Muitas vezes Deus não responde no momento que desejamos, porque os nossos motivos e alvos precisam ser purificados. Às vezes alguns desejam diante de Deus: eu quero um ministério, mas na verdade você precisa amar a Deus. Então Ele não te dá o ministério porque Ele vai te ensinar a amar a Deus. Às vezes você diz: eu quero uma esposa, mas você ainda não está preparado para o casamento. Deus não vai te responder a oração. As orações que não são respondidas diante de Deus, todas elas têm um propósito específico diante de Deus. Ou ensinar perseverança, ou aproximar a pessoa de Deus, para que ela desenvolva uma dependência maior com Deus, mas todas elas têm um propósito específico. Mas é interessante aqui, o juiz por algum tempo não quis atender,
Mas depois ele disse: bem que eu não temo a Deus e não respeito o homem algum. Mas depois ele disse consigo: a perseverança da fraca viúva, que tinha como única arma o seu clamor, o seu pedido, fez com que o juiz, que não temia a Deus e não respeitava ninguém, ficasse incomodado. O juiz então considera a atitude da viúva, a qual estava causando para ele grave incômodo. O verso 5 diz: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, esta viúva me importuna. Frequentemente, esta viúva me incomoda. Essa é a ideia do texto. Eu preciso fazer algo para que ela pare de me incomodar. Eu vou julgar a sua causa. A viúva, então fraca, vence a batalha com o seu clamor perseverante, com o seu pedido insistente. E ele diz: eu vou julgar a causa dela para que não aconteça que ela venha me molestar-me. O que é isso? A perseverança da viúva aqui no texto, ela é exaltada, ela ganha destaque. Porque se o juiz não julgar a causa dela, ela não vai parar de importuná-lo. O que o juiz não faria pela reverência a Deus ou aos homens, ou pela compaixão da viúva, ele faz pelos pedidos incessantes da viúva. O juiz então, que não temia ninguém, mas tinha uma viúva que ia constantemente na porta da causa do tribunal, ou da causa desse juiz, e ficava: julga minha causa, julga minha causa. Tem um momento, esse juiz, essa viúva não tinha dinheiro para pagar a sentença desse juiz. Essa viúva não era uma pessoa poderosa na sociedade, ela não tinha nada. A única coisa que ela tinha eram seus pedidos. A única coisa que ela tinha era abrir a sua boca e fazer o pedido para que a sua causa fosse julgada. E essa foi a única circunstância que fez com que aquele juiz atendesse a causa dela. Foi a perseverança dela em pedir esse auxílio, em pedir para que a sua causa fosse julgada. E aí vem o verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Então disse o Senhor, para concluir o ensino da parábola. Agora a parábola encerrou. A parábola mostra então o que para nós? Um juiz que não temia nada nem ninguém, não temia Deus, não temia lei nenhuma, que atende ao pedido de uma viúva fraca, desprezada na sociedade, que não tem absolutamente nada. E ele atende só porque ele não aguenta mais ouvir aquela mulher pedindo para que ele julgue a sua causa. E aí vem, e Deus agora, Jesus, vai concluir o que ele quer ensinar com essa parábola. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus agora vai chamar a atenção para aquilo que é o mais importante nessa parábola, que ele está contando, a fim de que seus ouvintes aprendam uma importante lição. Prestem atenção naquilo que aquele juiz disse. Nós devemos prestar atenção, analisar então as palavras do juiz. Era um juiz desonesto, isso é, não temia Deus e não respeitava ninguém, nem leis, nem nada. E quais foram as palavras do juiz desonesto? Bem, elas estão no verso 4 e 5. Bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer ensinar os cristãos a aprenderem com a atitude da viúva, ou seja, perseverança na oração. Verso 7, Jesus vem: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O interessante é que a palavra escolhidos aqui, ela é praticamente uma das únicas que aparece em todos os escritos de Lucas, tanto no Evangelho de Lucas quanto Atos, que também foi escrito por Lucas. A palavra escolhido só aparece praticamente nesta ocasião, e ela diz respeito aos escolhidos para servir a Deus. Jesus está querendo dizer o seguinte: Jesus agora vai garantir que Deus vai agir em favor do seu povo. O juiz da parábola era injusto e mau. Entretanto, nosso Deus, ele é justo e misericordioso. E se o juiz injusto
que é o da parábola, é capaz de fazer justiça aqui, Deus certamente fará a cada um do seu povo. Se Deus possui essas características de ser justo e misericordioso, Ele certamente atenderá ao clamor do seu povo. Vamos perceber aqui algo que a parábola nos ensina, um contraste entre a figura da viúva e do juiz com o nosso Deus e a nossa figura de Deus. Como era a relação do juiz iníquo e da viúva, e como é a nossa relação entre nós e Deus. Preste atenção nisso. A viúva era uma estranha e não tinha qualquer relacionamento com o juiz. A Bíblia fala que nós somos o povo escolhido de Deus. A viúva foi até um juiz que ordenou que ela se mantivesse distância dele. O juiz falou: sai da minha frente, eu não aguento mais a sua molestação, a sua moléstia, a sua importunação. Nós, pelo contrário, Deus ordena para nós irmos até Ele. Quantos são os convites para nós irmos em oração, buscarmos a Deus? Termos ousadia para se chegar diante de Deus, como diz Hebreus 4,16. Ela foi até um juiz injusto. Nós estamos diante do justo juiz. Ela foi a um juiz por conta própria, pelas suas próprias forças, pelas suas próprias palavras. Nós somos assistidos pelo Espírito Santo que nos ensina a orar. E nós também temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que simplesmente deu a vida por nós. Ela não tinha nenhuma promessa de que a sua causa fosse julgada. Nós, pelo contrário, temos um livro cheio de promessas e de um Deus justo para seu povo. Ela podia ter acesso ao juiz somente em determinadas circunstâncias. Ela não podia qualquer hora na casa do juiz, ela só ia no juiz no momento do tribunal, em determinadas circunstâncias. O véu do templo foi rasgado para nós termos livre acesso à presença de Deus. Por fim, a importunação das palavras da viúva para o juiz eram irritantes para nós. A Bíblia diz que a oração do justo é o prazer de Deus, é o contentamento de Deus, como está escrito em Provérbios 15:8. E Jesus aqui diz: vocês olharam para essa viúva, que estava diante de um juiz que não temia nada e nem ninguém, e esse juiz, iníquo, um cara insuportável, arrogante, prepotente, injusto, corrupto, pior ser humano que pode existir nessa terra, o pior espécie de juiz. Se esse juiz atendeu o clamor de uma viúva desprezível, aí Jesus vem e fala: por outro lado, pensem bem, será que o Deus de vocês não vai fazer justiça ao seu povo, os escolhidos? Será que Ele não vai ouvir o clamor do seu povo? É o que Jesus quer dizer com a parábola. E Ele fala que a Ele, ou seja, que são petições do seu povo dirigidas a Deus, não é o pastor, não é a igreja, não é o amigo, não é o discipulador, não, que a Ele clamam de dia e de noite. É a atitude do povo. Grita, aqui a palavra grega do clamor aqui é gritar por socorro, chorar por socorro, implorar por socorro. Durante quanto tempo esse povo clama? De dia e de noite, constantemente, frequentemente. Sabe que Jesus, quando Ele está falando aqui, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? A característica de um escolhido de Deus é clamar de dia e de noite. A característica de um escolhido de Deus é um homem e uma mulher de oração. Não é essa eleição barata que estão pregando por aí, que você faz o que você quiser, que você vive a vida que você quiser, que você desfruta de todos os prazeres dessa terra, que você é um eleito de Deus. Se essa eleição só se for uma eleição de vaso de desonra, de eleição para o inferno. A eleição santa, a eleição verdadeira, a eleição de um povo santo, de um cristão verdadeiro ele clama a Deus de dia e de noite, ele tem vida constante de oração, os joelhos dele são marcados, porque ele tem prazer por estar diante de Deus. Essa é a marca de um verdadeiro eleito, que tem a marca da santidade no seu coração. Essa é a figura de um verdadeiro cristão,
que Jesus está caracterizando nessa parábola. Eles clamam a Ele, clamar aqui é gritar de dor, falar com voz alta e forte, implorar por ajuda, é um clamor intenso e sincero. Existem inúmeros exemplos disso na palavra, na palavra de Deus. Êxodo capítulo 2, verso 23 e 25 diz: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Clamor debaixo de um momento de escravidão, Deus ouviu o clamor deles. Ou a própria oração de Ezequias, que é marcante na Bíblia. 2 Reis capítulo 20, verso 2 ao 6 diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curei, e eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Outro exemplo de oração perseverante é a luta de Jacó com Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Jacó luta com Deus em oração, o nome dele não seria mais Jacó, que significava usurpador, mas seria a partir daquele momento Israel, que significa príncipe com Deus. Ou em 1 Samuel capítulo 1, do verso 7 ao 20, você vê a oração de Ana, oração perseverante de Ana, que era estéril e ora chorando para que Deus desse um filho para ela, e Deus ouve o clamor de Ana e atende a sua oração. Meus irmãos, o que mais traz alegria a um pastor de uma igreja é ver que a sua igreja entendeu a responsabilidade que ela tem de uma vida de oração. Que enche mais de alegria o coração de um pastor ou do próprio Deus, quando ele olha para a sua igreja, é ver homens e mulheres compromissados com a vida de oração. Eu lembro muito bem do início desta igreja aqui, quando nós éramos jovens ainda. Todo e qualquer feriado, não tinha outra programação para nós. Não ia sair para jogar vôlei, jogar futebol. Não, nós íamos orar. Eu lembro que a maioria das sextas-feiras nossas, nós não íamos para balada, vamos sair para comer uma comidinha. Nossas sextas-feiras eram passadas a madrugada orando na igreja, para falar com Deus. Meus irmãos, essa semana mesmo eu estava na minha sala da minha casa e eu estava orando para Deus para que Ele me desse força para me manter de oração, para me manter debaixo de oração. Você precisa entender isso. Não existe vida cristã sem vida de oração. Os jovens, não percam a sua vida gastando tanto tempo em coisas banais como vocês têm gastado. Olha, um dos momentos onde eu tenho mais saudade da minha vida não era das baladas que eu participei. Não é do que eu tive ou não contato com o mundo, pelo contrário. Eu tenho saudade dos momentos dos vales. Eu não tinha nada nem ninguém, mas eu tinha Deus. Eu não tinha dinheiro naquela época, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Mas eu só queria ouvir a voz de Deus. Eu lembro que eu programava no calendário para os dias que teriam feriado, porque eu já me programava para aquele dia passar o dia no vale. Quantas campanhas de ficar de manhã orando no vale. Quantas e quantos momentos graciosos de oração. E eu não vejo essa alegria hoje entre os irmãos, de combinarem para ir no vale orar, de passar lá um momento de oração.
intercedendo, falando com Deus, desfrutando da presença de Deus. Meus irmãos, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Um preço altíssimo foi pago para que cada um de nós desfrutasse desses momentos. Não deixa o YouTube, não deixa a Netflix, não deixa o Instagram, o Twitter, TikTok ou qualquer outra porcaria que exista aí de mídia social tirar o seu tempo de oração. Não existe nada mais importante na vida que a vida de oração, na vida cristã. É o momento de maior intimidade que nós podemos desfrutar com Deus, é o momento de oração. É o momento onde nós mais desfrutamos da natureza de Deus, a natureza divina. Ela desce para entrelaçar conosco, é no momento de oração. Nós vemos aqui na Bíblia as maiores experiências que você vê da vida cristã, relatadas na Bíblia, são em virtude e frutos de momentos de profunda oração. O tempo está passando, você está ficando cada vez mais velho, seus compromissos estão aumentando, mas existe um compromisso que ele é inadiável, ele não pode ser alterado, ele não pode ser adiado, ele não pode ser substituído por nada e por ninguém. Esse é o momento de oração. Quando Jesus ensinou essa parábola no final aqui, Ele está querendo ensinar isso para nós. Olha, se esse juiz tão ruim respondeu essa mulher, Deus não vai fazer justiça a vocês? Você quer sentir mais da presença de Deus? Você fala, eu estou vivendo um momento seco. Dobra seus joelhos e você não vai ver se Ele vai te visitar. Você quer ter seu casamento restaurado? Não são milhares de conselhos com os pastores que vão resolver ele. Eles vão te dar um norte. E um dos primeiros nortes que os pastores bíblicos vão te dar é para que você ore pelo seu casamento. Da mesma maneira com os filhos, da mesma maneira com o trabalho. Quer mudar de ramo? Não está satisfeito com o seu ramo de trabalho? O primeiro lugar que você deve estar é de dobrar os seus joelhos, para pedir para Deus a autorização e ver qual que é a vontade dele para você. O problema é que nós estamos nos tornando um povo muito racional, que dedica pouquíssimo tempo à vida de oração. Entenda o seguinte, se eu pudesse dizer aqui, da parte do corpo humano que representa a vida de oração, eu falaria para você que é o coração. A oração é como nosso coração na vida espiritual. À medida que quanto mais eu cresço em oração, mais pulsa vida para os outros aspectos da vida cristã. Você só vai ter resultado com a educação dos seus filhos, se a educação dos seus filhos for regada em oração. Só vai conseguir trazer pessoas para Cristo, se a vida dessas pessoas for regada com oração. Não adianta. Esse é o lugar que nós não podemos abandonar jamais. E que dirá, quanto esses dias que Jesus falou no capítulo 17 se aproximarem. Quanto mais esses dias se aproximarem, mais nós devemos ser como essa viúva. Clamar a Deus desesperadamente, dia e noite. E o que é mais importante aqui é o que o próprio Jesus disse, olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Sabe o que Ele está querendo dizer para nós? Olha, Ele vai atender teu clamor. No tempo certo Ele vai atender. E diferente, olha que interessante, diferente daquele juiz que demorou para atender aquela viúva, o verso 8 diz, o próprio Jesus dizendo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Digo-vos, Cristo, o Deus encarnado, garante que depressa, ou seja, Deus no tempo devido, segundo a sua vontade, fará justiça para o seu povo. Contudo, Jesus está falando aqui, Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta é, será que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos? E Ele fala, certamente Ele fará. Mas a segunda pergunta, Ele deixa ela sem resposta. E essa pergunta é para nós refletirmos. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Existirá ainda fé de uma viúva como essa?
Pessoas ainda crerão, muitos nesses tempos do fim, desistirão nos tempos de dificuldade. Jesus aqui está trazendo um grave alerta. Será que Deus responderá às súplicas que o seu povo faz por livramento? É óbvio que sim, ele responde. Mas a segunda pergunta diz: será que o seu povo permanecerá em fidelidade? A parábola da viúva representa os eleitos de Deus, pessoas que perseveram na fé e na oração em meio a toda hostilidade, em meio à demora, enquanto esperam a vinda de Jesus. Eu espero de todo o meu ser e coração, e quando Jesus vier na segunda vinda, Ele ache cada um de vocês como esses escolhidos da parábola, perseverando, clamando a Ele de dia e de noite. Por último, eu cito a frase aqui de um homem chamado Leonard Ravenhill, foi um grande pregador. Não concordo muito com a sua teologia em alguns aspectos, mas ele tinha muito a ensinar sobre a vida de oração. A biografia do Leonard Ravenhill diz que ele orava de 5 a 8 horas por dia. E olha o que ele tem para dizer sobre oração. A oração é a área mais inexplorada da vida cristã. A oração é a arma mais poderosa da vida cristã. A oração é a batalha mais temida no inferno na vida cristã. Oração é o dispositivo mais secreto da vida cristã. Oração é o poder mais subestimado na vida cristã. Oração é a verdade menos ensinada na vida cristã. Oração é o exercício mais exigente na vida cristã. Oração é a responsabilidade mais negligenciada na vida cristã. Oração é a atividade mais conquistadora na vida cristã. Oração é a batalha de maior oposição na vida cristã. Oração é o ministério de maior longo alcance na vida cristã. Que nós então sejamos marcados como um povo que vai perseverar em oração até o fim dos nossos dias. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Ore nesse momento, use esse momento para confessar suas fraquezas em relação à sua vida de oração. Se você tem estado fraco na vida de oração e precisa de força, peça para que Deus te dê força, peça para que o Espírito te capacite para que você seja um homem e uma mulher de oração. Esse momento também é para que você peça perdão, se você é uma pessoa que tem negligenciado constantemente a vida de oração. Esse momento serve para que você vá diante de Deus e clame a Ele por misericórdia. Fala: Deus, como eu tenho falhado na vida cristã e como eu tenho falhado na vida de oração. Me ajuda, segundo as minhas fraquezas, segundo todos os meus pecados, me ajuda a ser um homem e uma mulher de oração. Nessa noite o Senhor me ensinou que aquela viúva teve a resposta diante de um juiz iníquo, e não importava nem com Deus, nem com os homens, não importava com nada e nem com ninguém. E o juiz respondeu ela, porque ela perseverou perseverou no seu clamor. E nisso, o Senhor está nos ensinando a perseverar em oração. O Senhor nos ensina. Oh meu Deus, como nós temos negligenciado essa parte da vida cristã. Nós precisamos da sua graça e do teu Espírito para nos ensinar. Não deixe nós brincarmos com uma área tão séria e tão crucial para a vida cristã. Faz de nós homens e mulheres de oração. Não deixe nós vivermos de campanhas de oração ou só de momentos específicos da vida de oração. Nossa vida deve ser uma vida marcada por uma vida de oração. É uma vida devocional, devotada a Ti diariamente, constantemente. Como nós queremos ter respostas se nós não dedicamos tempo em oração? Como nós queremos ter respostas se nós oramos 1 ou 2 vezes por determinadas situações e depois desistimos de orar porque o Senhor não responde no momento que nós desejamos? Oh Senhor, como nós precisamos aprender com essa parábola. Senhor, e quando o tempo começar a se tornar cada vez mais difícil, como nós temos vivido? Quantos vão sucumbir, meu Deus? Não deixa nós sucumbirmos, mas nos ensina. Antes desses tempos, antes das circunstâncias se tornarem piores, antes dos dias se tornarem mais severos e mais difíceis, que vão anteceder a sua vinda, nos faz homens e mulheres de oração.
Nos faz homens e mulheres que vão estar de joelhos diante de Ti constantemente, que vão mudar seus casamentos diante do Senhor de joelhos, que vão conquistar diante de Ti a conversão dos seus filhos de joelhos, que vão resolver os maiores problemas das suas vidas de joelhos. Faz nós sermos esse povo, Senhor. Tem misericórdia de nós quando nós oramos da oração somente de vãs repetições, quando achamos que as rezas prontas irão resolver as nossas vidas, quando o Senhor condena todas elas. Senhor, está na hora de nós, de fato, como povo do Senhor, acordarmos, entendemos o que o Senhor pede na Tua palavra e cumprimos isso. Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito nos ensine a orar, que o Teu Espírito nos ensine a se colocar diante do Senhor com temor e reverência diariamente. Somente assim venceremos o pecado, somente assim cresceremos na santidade, somente assim teremos casamentos que vão ser reflexos do amor de Cristo pela igreja dessa terra. Somente assim conseguiremos ensinar os nossos filhos sobre a importância deles serem cristãos, como é vital serem cristãos. Somente assim cresceremos no conhecimento de Deus, somente assim conseguiremos pregar o Evangelho de forma clara e poderosa nessa terra. Todos os homens e mulheres que vieram diante de nós e foram exemplos de fé, e que o Senhor usou como instrumentos poderosos nessa terra, foram homens e mulheres de oração. Não faz então nós pensarmos que conosco será diferente. Se queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, precisamos ser homens e mulheres de oração. Deixa nós gastarmos menos tempo com essas banalidades eletrônicas, sociais, de internet, gastar mais tempo de joelhos dobrados, conhecendo o Senhor, sendo quebrantados pelo Seu Espírito, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos para a dura realidade na nossa vida atual e leva-nos ao arrependimento, não um arrependimento de choro, um arrependimento de mudança de atitude, de mudança de tempo, de mudança de costume, de mudança de rotina diária, de mudança de semana, durante a nossa semana de trabalho. Leva-nos a usar o pouco tempo que nós temos nessa terra, dadas as inúmeras atividades e responsabilidades que o Senhor entregou nas nossas mãos. Leva-nos a dedicar sempre momentos preciosos e graciosos de oração. Senhor, de fato, eu testemunho disso, porque eu vivi isso, Senhor. De fato, não existe outro lugar melhor nessa terra do que dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Não existe a maneira mais graciosa do coração ser preenchido senão diante do Senhor. Não existe maneira melhor para crescer na fé, para crescer crendo no Senhor, para crescer no conhecimento do Senhor, senão diante de Ti, Senhor. Por favor, faz aquilo que for necessário, mas nos faz um povo que vai crescer de joelhos diante de Ti. Nosso maior e melhor compromisso seja estar de joelhos diante do Senhor, ouvindo a Sua voz, sendo guiados pelo Teu Espírito diariamente. Tem misericórdia de nós pelo poder e pela graça que é em Ti. É isso que nós Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos colocar de pé. Que você use dessas palavras que foram lançadas para você nessa noite, para crescer em oração. Amanhã é um domingo, é um dia que nós devemos guardar para o Senhor. Dedique momentos desse domingo, onde você vai fazer o básico da vida cristã, que é o que Jesus ensina em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos, fala com teu Pai em secreto. E o teu Pai em secreto vai te recompensar. Nós precisamos estar mais de joelhos dobrados. Nós temos consciência do que está acontecendo com a nossa alma. Nós temos consciência do que está acontecendo com o mundo. Nós temos consciência das decisões que nós temos tomado. Só assim que nós de fato vamos honrar aquele que verteu o seu sangue por nós.
que você faça assim. Nós teremos um momento aqui agora, vamos ter a janta. Se puder, pode para nos ajudar a custear essa janta, como nós sempre temos, você pode depositar aqui uma quantia nos gasofilácios. Amanhã nós temos a escola bíblica dominical às 10 da manhã e o culto às 7 horas da noite. Que todos estejam aqui e também, que se você conseguir, fique aqui conosco agora para desfrutar da comunhão dos santos de Deus, que podem aí compartilhar uns com os outros a vida de oração. O que é isso? Doações, é isso? As irmãs organizaram também, aqui tem algumas roupas de doação naquela sala que fica atrás da livraria. Então, se você precisar de alguma roupa, alguma questão para doação, ou sabe de alguém que está precisando, agasalho, qualquer coisa do tipo, vá lá na salinha que as irmãs vão te direcionar e vão poder te ajudar nisso. Feche seus olhos, cruze a cabeça, eu vou orar para encerrar.